Muito bom dia, senhoras e senhores vereadores, ao público presente e aos nossos funcionários que estão a dar apoio à nossa reunião. Esta é a reunião número 1 deste ano, mas 21, perdão, é a número 1 do ano 2025. Desejar a todos um bom ano e com muita saúde e com realização de todos os vossos projetos. E portanto, dava a palavra às... Antes disso, peço desculpa, tenho um resumo diário de tesouraria para distribuir aos senhores vereadores. Dando nota para efeitos de ata que ao dia de 10, de sexta-feira, 10 de 1 de 2025, havia um total de disponibilidades de 4.542.258,28 €. Dava início então ao período antes da ordem do dia e tenho a palavra aos senhores vereadores para dela fazerem uso como entender. O senhor vereador João Pedro Arraiolos tem a palavra. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, público presente na sala e funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. Antes de mais, e sendo a primeira reunião do ano, gostava de desejar a todos um bom ano de 2025, que tudo corra conforme desejarem. E, portanto, eu gostaria de colocar aqui duas questões. A primeira tem a ver com, portanto, o resultado de uma asta pública que foi feita para o arrendamento dos antigos terrenos que eram explorados para a Agropiarça, e solicitava, portanto, se a situação se mantém igual àquela que me foi dada a informação, para todos os lotes que foram nessa asta pública, bem como gostaria de ter acesso às receitas que resultaram do ano de 2024, dessa asta pública e, portanto, logo possível saber também se essa situação se mantém. A segunda questão tem a ver com, após consulta ao Basegov, verifiquei que foi estabelecido um contrato com uma sociedade de advogados, Dauer CMNS, portanto, no valor de 18.000 €, e, portanto, presumo que a Câmara Municipal tenha mudado de advogado, tendo em conta que não havia outro contrato. E, portanto, gostaria também de saber essa situação, tendo em conta também que considero que poderá também ter havido algum desalento, digamos assim, com aquilo que tinha sido o trabalho anteriormente produzido, principalmente no que a reunião de Câmara diz respeito, em que, portanto, várias vezes foi referido por mim mesmo que algumas situações mais delicadas que seria necessário, portanto, ter, no meu entender, outro tipo de informação e que essa informação não vinha com aquilo que, no meu entender, era necessário. Disse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Senhora Vereadora Fernanda Cardigo, se faz favor. Então, bom dia a todos. Desejar também um bom ano. Tenho apenas aqui uma pergunta para fazer. Verifica que está a ser feita uma intervenção na rua Manuel de Paciência Gaspar, penso que seja de Águas do Ribatejo, e a minha pergunta é assim, uma vez que aquele troço de estrada foi recentemente alcatroado, se estava prevista uma intervenção, não era de primeiro ser feita a intervenção e depois alcatroar, porque agora vai ficar novamente a estrada ali com bocados alterados, remendados, pronto, o que lhe quisermos chamar. E é isso. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora Margarida. Então, muito obrigada, Srs. Vereadores. Relativamente às questões que coloca o Sr. Vereador, dizer que no que toca à asta pública dos terrenos da Agropiarça, nós vamos enviar toda a documentação, quer das astas públicas, quer depois da receita que o Sr. Vereador acaba de solicitar. Dizer que
os terrenos da Agropiarça foram todos adjudicados, os que foram à Asta Pública foram todos adjudicados, menos um. Entretanto, o terreno que foi adjudicado de vinha, a sociedade apresentou aqui uma vontade de renunciar ao contrato, uma vez que entregou um pedido de insolvência da própria sociedade. Portanto, não, na altura em que foi arrematado, foi pago o valor que era pedido na asta, sem qualquer tipo de reserva. Entretanto, a sociedade estará em dissolução e, portanto, esse terreno voltará à asta pública. Relativamente ao terreno do Alto Castelo, como se recordam, o mesmo não foi adjudicado na asta pública, uma vez que, tendo havido uma proposta para o mesmo, havia dúvidas relativamente à questão de se a água, designadamente a utilização do furo, estava ou não estava incluída no contrato, e isso era um elemento-chave para quem arrematou essa asta pública. Veio-se a verificar, na altura, que ambos os furos estavam licenciados pelo arrendatário que lá estava antes e, portanto, houve necessidade de proceder à regularização dessa situação. Neste momento, os furos já estão registados em nome do município e, portanto, na nova asta pública que vai sair, a terra vai ser colocada em asta pública nos mesmos moldes em que foram os anteriores, portanto, com o valor de renda que é o indicado na avaliação que é feita no mercado e já com a garantia de que quem arrematar aquela terra, em termos de asta pública, pode utilizar os furos, uma vez que eles estão ambos registados em nome do município. Mas, de qualquer forma, a Câmara enviará ao Sr. Vereador todos os elementos para poder verificar estes dados. Relativamente à segunda questão, efetivamente a Câmara celebrou um contrato de prestação de serviço de consultoria com uma sociedade de advogados, que se centra em 3 vetores-chave e que são fundamentalmente para tratar dos assuntos dentro da própria Câmara. Estamos a falar de contratação pública, de urbanismo e da parte institucional, designadamente de recursos humanos. O que se passa é que, como sabem, nós temos apenas uma jurista na Câmara. Quando nós aqui chegamos, tínhamos uma dirigente nesse serviço que também era jurista e, portanto, havia uma capacidade diferente de produzir informação e de resolver o conjunto de situações que normalmente e diariamente se colocam, designadamente a quantidade elevada de contratação, seja de candidaturas que agora estamos a começar a elaborar e a entregar, quer junto da CCDR, quer depois o lançamento de empreitadas e de concursos para a construção de alguns equipamentos, quer o desenvolvimento das próprias obras e o acompanhamento desse desenvolvimento, que é feito em geral aqui pelo nosso gabinete jurídico, e portanto houve necessidade de dotar esse gabinete de uma capacidade diferente daquela que nós tínhamos até agora. Relativamente ao contrato com o anterior advogado, o contrato era de 3 anos, chegou ao fim no final do ano passado e foi celebrado por mais um ano um contrato de prestação de serviços exatamente nos mesmos moldes, sendo que ele se destina sobretudo a assegurar a representação jurídica por advogado em tribunal e a assegurar um conjunto de outros processos de regularização de várias situações que vem sendo feito pelo Dr. João Céu e que vão continuar a ser até pelo menos ao final do ano, que é a proposta que nós fizemos, até porque, como sabem, haverá eleições e portanto, nós quisemos salvaguardar essa situação durante o período que é necessário a Câmara funcionar e depois quem vier a seguir, seja quem for, decidirá em conformidade com o que melhor entender. De qualquer modo, o contrato foi feito para mais um ano. Relativamente à questão que coloca a doutora Fernanda Cardigo, Sra. Vereadora, tem toda a razão. Normalmente estas coisas, aliás, como está a ser feito, quer com a Rua Queiroz Vaz Guedes, quer com a Avenida Carlos Relvas,
que são ambas ruas que vão ser intervencionadas colocando um novo tapete alcatrão. Elas vão sofrer obras agora, exatamente pelas águas do Ribatejo, obras que estavam planeadas, que eram necessárias e, portanto, nós antes de avançarmos com a reposição do piso daquelas duas ruas, vão avançar agora brevemente. Nós estamos à espera apenas que as águas do Ribatejo nos indiquem a data que têm previsto início dos trabalhos, de forma a nós avisarmos a população com alguma antecedência, de maneira a que possam fazer essa intervenção e depois nós possamos asfaltar essas duas ruas. No caso da Rua Manuel Paciência Gaspar, aquela é uma intervenção inusitada, que não estava nem prevista, nem era previsível, e, portanto, houve ali uma situação na outra rua que se chama, na rua aquela que vem ter à Manuel Paciência Gaspar. Ajuda-me lá. A do teu solo. Álvaro da Silva Simões, é isso. Agora estava aqui. Pronto, é como eu. Houve uma situação, a situação é na rua Álvaro da Silva Simões, só que depois ela veio e acabou por chegar até ali ao sítio onde estão aquelas bombas que aliás são visíveis no buraco que lá foi aberto. A nossa preocupação neste momento é junto às águas do Ribatejo, quando for feita a reposição do piso, em vez de ser feita apenas naquele quadrado ou naquele retângulo que está ali aberto, ser uma extensão um bocadinho maior para não ficar com um remendo tão pequeno, que é o que normalmente depois causa problemas no final. É evidente que aquilo que está debaixo do chão é muito difícil de prever. De qualquer modo, nós temos feito esse esforço em todas as intervenções, e exatamente estas duas que referi estão mais atrasadas, não foram ainda feitas exatamente por essa razão, porque se está a tentar resolver os problemas antes de se colocar o asfalto. Seguramente que nem sempre isso vai ser possível, mas pelo menos tentaremos que assim seja. E, portanto, aquilo que aconteceu ali foi exatamente esta situação que lhe reportei. Não sei se há mais algum assunto, não havendo, eu passava então à nossa ordem de trabalhos. O ponto 1 da ordem de trabalhos é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 17 de dezembro de 2024, que vem para deliberação. Tem a palavra os senhores vereadores. Não sei se querem fazer alguma proposta, alguma sugestão. Não. Muito bem. Muito bem. Então, não havendo nenhuma proposta, eu vou pôr a ata à votação. Relativamente à ata da reunião do dia 17 de dezembro, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2 é a proposta de autorização para concurso público para concessão de exploração turística com alojamento do espaço designado por antigo Parque Campismo de Alpiarça. Vem com aprovação das peças do procedimento e designação do júri, também para deliberação. Dar aqui uma nota aos senhores e senhores vereadores que este concurso público segue os termos do anterior, com alterações pontuais, e uma delas tem a ver com a possibilidade do prazo de curso da concessão ser maior. Nós, como sabem, no concurso que fizemos, o concurso ficou deserto. Ao longo deste período tem havido imensas manifestações, digo 4, 5 manifestações de interesse relativamente à concessão daquele espaço, e com propostas muito, enfim, com planos muito concretos do que se pretende ali fazer. E nós, nessa sequência, como houve várias propostas e há vários interessados, entendemos que era ajustado voltar a abrir o concurso e, portanto, as empresas, as pessoas que estiverem interessadas, vão ao concurso e assim, também de forma transparente, se consegue concessionar aquele espaço, que, como sabem, é uma preocupação para todos nós, a vontade de que ele seja dinamizado, a necessidade imperativa de que aquele espaço venha a ser dotado de condições sobretudo para alojamento de pessoas e que possa ser complemento ao conjunto de infraestruturas turísticas e desportivas e culturais que nós já temos. E, portanto, a proposta é que se faça um novo concurso. Os moldes são, penso que, tirando esta alteração de prazo, serão algumas correções pontuais, nada de muito significativo,
e, portanto, propõe-se que ele seja lançado agora, de modo a que possa, eventualmente, acolher, como desejamos, as propostas que nos têm vindo a ser apresentadas. Não sei se quiserem algum esclarecimento. Sim, faz favor. Portanto, também daquilo que pude analisar, pareceu-me que a alteração substancial tem a ver com o prazo que é estabelecido, até foi uma das situações que eu também levantei logo desde a primeira proposta, que entretanto depois foi reformulada, e entendo que, havendo essas manifestações de interesse, que pelo menos que este programa possa ir de acordo também com aquilo que é a intenção das pessoas e estando todas em igualdade de circunstâncias, portanto, aquele que apresentar a melhor proposta será a quem será atribuído. Até porque há cerca de 2 anos ou mais de 2 anos que o parque está fechado e na minha forma de ver, penso que será sempre melhor uma solução de funcionamento do que será uma solução ideal, que nós, naturalmente, com as responsabilidades que temos e que pretendemos sempre o melhor para o nosso concelho, é normal que tenhamos uma ideia para um determinado espaço, mas havendo uma concessão também tem que haver aqui um encontro de interesses. E portanto, parece-me a mim que, não havendo a possibilidade de concessionar de acordo que aquilo que seria o ideal, que esta proposta vá de encontro ao interesse das pessoas que pretendam explorar o espaço, e claramente que o alargamento de prazo, havendo a salvaguarda das condições e dos interesses da Câmara Municipal, neste caso, será uma condição que poderá ser mais apelativa em termos de investimento, e nesse aspecto não me deixa qualquer dúvida e portanto, iremos votar a favor, salvaguardando que, portanto, devia ter sido desenvolvido, no meu entender, portanto, um programa mais de acordo com aquilo que seria a possibilidade das pessoas concorrerem disso. Eu tenho só aqui uma dúvida, é na cláusula 31ª, que diz: o concedente pode resgatar a concessão por razões de interesse público após o decurso do prazo de 2 anos contados da assinatura do contrato. E confesso que não fui ver o que é que a legislação tem portanto, de razões de interesse público. Mas, se isto pode acontecer passado 2 anos, há obras que o concessionário vai fazer que depois pronto, não as pode tirar, são definitivas, e 2 anos não conseguiu recuperar absolutamente nada. Isto depois está previsto aqui a ser a indemnização, não é? Eu depois isso eu não fui ver. Então eu vou tentar explicar. Apenas dizer que, não sei se há mais alguma questão lá. As condições do concurso foram, na altura, e nós não tivemos, da parte das empresas que consultaram o caderno de encargos, apesar de não terem apresentado proposta, as questões na altura que levaram, no nosso entendimento, que levaram a que não fossem apresentadas propostas, não tiveram diretamente a ver com as condições do próprio contrato. Ou da proposta de contrato que nós tínhamos, nem o valor da renda, nem as condições de exercício do próprio contrato, etc. Tiveram a ver, sobretudo, com a necessidade de fazer um investimento que todos nós reconhecemos que é relativamente grande, independentemente do tipo de atividade que ali se venha a desenvolver, e da incapacidade à altura das empresas que se mostraram interessadas de fazer esse investimento. A única questão que nos levantaram, efetivamente, foi a questão do prazo, tendo digamos que um prazo de retorno maior, que permitiria que este investimento fosse feito de forma
mais dividida, digamos assim, no tempo, e que, de alguma forma, também fosse garantia de que o exercício da atividade depois tem o retorno que os empresários entendem que deve ter. E daí essa razão de nós procurarmos ajustar as condições do contrato, designadamente em termos de prazo, porque relativamente às outras questões, ele, na nossa opinião, tem a abertura suficiente para que as propostas sejam até diferentes do ponto de vista do que é que se pretende fazer ali. Relativamente a esta cláusula de sequestro, efetivamente, se houver razões de interesse público, é possível resgatar esta concessão. O resgate é notificado, determina a reversão dos bens, certo? Mas, obviamente, é nas mesmas condições que a reversão se opera, por exemplo, na zona industrial ou noutros espaços públicos que são feitos com contratos deste género. Obviamente, se tiverem investimento, se tiverem mais valias, elas têm que ser avaliadas e têm que ser objeto de indemnização. As razões de interesse público podem ser variedíssimas, enfim, são aquelas que se determinar que defendem de alguma forma a posição do município, mas naturalmente que essa reversão obedecerá às regras que estão previstas no Código, neste caso no Código da Contratação Pública. Não sei, não havendo mais questões, então eu punho ao ponto à votação. Preciso dizer que a nossa perspectiva é que, tendo em conta o número de propostas, digamos que avulsas e de interesses manifestados ao longo deste período, a nossa perspectiva é que haja, de facto, propostas no concurso e, portanto, que se consiga fazer a concessão da exploração do parque, que é fundamental do nosso ponto de vista. Então, relativamente à proposta de autorização para concurso público para a concessão de exploração turística com alojamento do espaço designado por Antigo Parque do Campismo, a aprovação das respectivas peças do procedimento e designação do júri, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 3 é o concurso público número 6 de 2024, CCE, celebração de acordo quadro para a prestação de serviços de desinfecção e exterminação em áreas urbanas ou rurais. Como é habitual, o município socorre-se dos acordos quadro para a contratação no âmbito da comunidade intermunicipal, para a contratação deste tipo de serviços. Penso que a proposta está devidamente explanada. De qualquer forma, se houver alguma questão, eu estou disponível para responder. Não. Muito bem. Então, assim sendo, e não havendo questões, podemos passar à votação. Concurso público número 6 de 2024, celebração de acordo quadro para a prestação de serviços de desinfecção e exterminação em áreas urbanas e rurais. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 é o calendário das reuniões da Câmara Municipal de Alpiarça para o ano 2025. Como é habitual no início de cada ano, nós estabelecemos o nosso calendário. Ele está proposto com base no que temos vindo a realizar agora nas últimas reuniões e, portanto, os senhores vereadores fazem favor, se houver alguma questão, alguma proposta de alteração, ou o que seja. Não, já não cumprimos a primeira. Não, mas não. É verdade. É verdade, já não cumprimos a primeira e possivelmente não vamos cumprir várias outras. Claro, mas, enfim, era importante que seja por boas razões. Muito bem. Então, assim sendo, eu ia pôr a proposta à votação relativamente ao calendário das reuniões de Câmara, da Câmara Municipal de Alpiarça para o ano 2025. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 é o despacho de aceitação da doação no montante de 75.500 euros ao município de Alpiarça para a aquisição de uma ambulância para o Corpo de Bombeiros Municipais. Nós, no passado mês de dezembro, a nossa Corporação de Bombeiros, designadamente o Comando, foi contactado pela empresa Crigado
a Sociedade Agropecuária Limitada, com o sentido de fazer uma doação a este Corpo de Bombeiros. Trata-se de uma empresa que está sediada aqui em Alpiarça, como é sabido, e em conversa naturalmente com o Comando e com o município, foi estabelecido que o montante da doação deveria ser canalizado para a aquisição de uma ambulância. Como sabem, nós estamos em processo de aquisição de uma ambulância, mas também sabem que as 2 ambulâncias do Corpo de Bombeiros tinham já uma situação precária, muito precária, quanto às condições de funcionamento, quer de segurança, quer até de equipamento, de licenciamento, etc. Portanto, estamos a falar de dois veículos que já não tinham condições para verdadeiramente prestarem um serviço de qualidade à população. E, portanto, neste sentido, e tendo a empresa Crigado manifestado esta vontade, este despacho o que vem é solicitar à Câmara a autorização para aceitar esta doação, e sendo que a mesma será destinada à aquisição de uma ambulância, de uma segunda ambulância para o Corpo de Bombeiros Municipal. Não sei se há alguma dúvida, se há alguma questão. Sr. Vereador. Portanto, naturalmente que iremos votar a favor, havendo também a intenção desta empresa, que tem 2 pecuárias, uma no Cabeço da Moeda e outra na Quinta da Atela, ou na Quinta da Atela não, na zona da Atela, não, na Quinta. Portanto, não temos qualquer objeção. Gostaria só de referir a questão de a Sra. Presidente ter na própria Assembleia referido esta situação, e nós, enquanto portanto, membros também do Executivo, não temos tido qualquer conhecimento, mesmo que informal, desta situação, que penso que é também de louvar na questão da empresa em si, que está disposta a doar este valor e portanto, e que, de certa forma, neste ano consigamos, portanto, dotar os bombeiros de 2 ambulâncias e, portanto, e contrariamente até àquilo que vem num órgão de comunicação social, a Câmara Municipal não doa ambulâncias aos bombeiros municipais. A Câmara Municipal adquire equipamentos, ambulâncias, seja aquilo que for, porque eles são mesmo bombeiros municipais e não voluntários, como noutros casos. E portanto, também acho que era importante que essas notícias, do qual a Câmara Municipal não tem qualquer culpa, nem a Sra. Presidente, naturalmente, penso que por desconhecimento do próprio órgão de comunicação social, mas, portanto, iremos votar a favor desta proposta. Dizer que, Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Vereador, quando nós tivemos a reunião da Assembleia, nós não tínhamos esta situação ainda completamente definida. Estávamos a falar com a empresa tinha manifestado essa vontade, não nos tinha dito ainda qual é que era o montante que estava disponível para doar, já tinha feito referência que seria sempre para ser empregue na aquisição de uma ambulância, mas nós não tínhamos isto ainda, digamos que desta maneira, acertado. E, portanto, como é uma doação, é a empresa que diz o que é que quer doar, em que condições é que quer doar, para quê, e, portanto, eu fiz essa comunicação, uma vez que já existia esta intenção, e eu já a conhecia, e nós já tínhamos conversado, mas não havia ainda nada devidamente firmado com a própria empresa, e, portanto, naturalmente que este é um contributo importantíssimo para um Corpo de Bombeiros Municipal, que obviamente, como disse o Sr. Vereador e bem, depende da capacidade do município para ver os seus meios atualizados, e essa capacidade, atendendo ao valor deste tipo de equipamento, é sempre diminuta. De qualquer forma, vem colmatar uma falha muitíssimo importante e naturalmente que é da parte da empresa. A empresa pode decidir, as empresas podem decidir fazer doações a quem bem entenderem. Portanto, o facto de a fazerem ao Corpo de Bombeiros Municipal de Alpiarça
é muitíssimo importante para nós e é um sinal de que este Corpo de Bombeiros, de algum modo, também tem cumprido as suas funções com brio e com o profissionalismo que se requer. Assim sendo, nesta proposta de aceitação de doação, eu também porei à votação dos senhores vereadores. É uma proposta que vem para ratificação do meu despacho de aceitação da doação no montante de 75.500 euros, feita pela Crigado ao município de Alpiarça, com o destino de aquisição de uma ambulância para o Corpo de Bombeiros Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade ratificar o despacho. O ponto 6 é a autorização de aceitação da doação de uma carroça. Um município do nosso concelho, neste caso o município Ricardo Vaz, faz uma proposta que vem aqui, julgo que anexa a esta documentação, onde se propõe doar uma carroça devidamente documentada, tem documentos, segundo ele, originais, e ele propõe-se doar esta carroça e a sua documentação original ao município. Portanto, a proposta é de que se aceite esta doação, mas esta é uma competência da Câmara e, portanto, deve ser a Câmara, exatamente como na proposta anterior, para aceitar doações, deve ser a Câmara a deliberar. Não sei se há alguma questão relativamente a isto. Não. Pronto, então, não havendo questão, eu ponho à votação o ponto 6, a autorização da aceitação da doação de uma carroça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é a revogação da decisão de contratar do concurso público 47 de 2024, reabilitação de prédios habitacionais no bairro do Eucaliptal, bairro 25 de Abril e Rua Queiroz Vaz Guedes, que vem para ratificação. Julgo que é do conhecimento dos senhores vereadores, pelo menos com esta documentação será. Este concurso para a reabilitação dos prédios no bairro do Eucaliptal, ficou deserto. E assim sendo, para se proceder depois à possibilidade de adjudicação por contratação destas mesmas obras, é necessário decidir revogar a decisão de contratar e, portanto, é esta a proposta que vem. O concurso foi devidamente lançado, cumpriu todos os requisitos legais, tendo ficado deserto, agora é preciso finalizar o concurso para depois se poder aferir se há a possibilidade ou não de fazer um ajuste com alguma empresa interessada. Não sei se há alguma... Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, aqui em relação àquilo que é proposto e naturalmente não há aqui outra situação para votar sem ser a revogação desta decisão de contratar, até porque houve duas empresas que se manifestaram, não concorreram propriamente, mas que se manifestaram a dizer que não apresentariam a proposta, segundo aquilo que eu li, e portanto era uma coisa também, será uma coisa um pouco expectável, tendo em conta que vamos ter um boom, estamos a ter um boom de concursos nesta área e que muitos dos projetos, penso eu, que não irão conseguir concretizar-se em tempo útil naquilo que está previsto no PRR e que, portanto, neste caso, iremos votar a favor desta revogação. Muito obrigada, Sr. Vereador, Sras. Vereadoras. Então, assim sendo, vamos então votar este ponto número 7, relativamente à revogação da decisão de contratar do concurso público 47/2024 para a reabilitação de prédios habitacionais no bairro do Eucaliptal, bairro 25 de Abril e Rua Queiroz Vaz Guedes. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade de ratificar a revogação da decisão de contratar. O
Ponto número 8 é a proposta de autorização de transferência para a Fundação José Relvas, que vem para deliberação. Como já aconteceu anteriormente, como sabem, na decorrência da alienação do prédio da Avenida de Berna, o montante que foi realizado tem vindo a ser, com exceção dos sinais pagos relativamente aos apartamentos com contratos de promessa de compra e venda, tem vindo a ser aplicado com alguma retribuição financeira. E neste caso a segunda aplicação que foi feita do montante remanescente produziu um valor de juros líquido de 12.954,59 € e propõe-se que este valor seja transferido para a Fundação José Relvas, uma vez que é rendimento desse valor e, portanto, cabe a sua entrega à Fundação. Não sei se há alguma questão. Faz favor, Sr. Vereador. Nós já tivemos a oportunidade de nos manifestar em relação a esta transferência, digamos assim, do resultado daquilo que foi uma aplicação da alienação do prédio da Avenida de Berna e que, no nosso entender, esta verba deveria capitalizar junto desse mesmo depósito para que possa depois ser reinvestido, tanto juntamente com o valor da alienação, também os juros, digamos assim, as mais-valias que gerasse no tempo em que essa verba está a ser investida, que fizesse parte também a acumular junto com o outro valor para que possa ser reinvestido em património no sentido de gerar receita para o legado e, portanto, iremos abster. Muito bem. Então, assim sendo, nós estamos, não sei se há mais alguma questão. Eu ia pôr o ponto à votação. Proposta de autorização de transferência para a Fundação José Relvas, é o ponto 8. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto número 9 é a proposta de aprovação da constituição de fundo de maneio para o exercício 2025, que também é uma decorrência legal e é uma proposta habitualmente no início do ano que é feita, que estamos a falar da constituição de fundo de maneio. Neste caso, a proposta é que seja constituído no montante de 1.000 €, aliás, como tem vindo a ser habitual, sendo responsável pela sua posse e guarda a assistente técnica Carla Patrícia Pereira. Não sei se há alguma questão relativamente a isto. Não. Então, não havendo questões, eu vou pôr o ponto à votação. Relativamente à proposta de aprovação de constituição de fundo de maneio para o exercício 2025, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 10 é a orçamentação e gestão de despesas com o pessoal para 2025, também é uma decorrência da lei, a necessidade de orçamentar os montantes máximos para fazer face a encargos com remunerações, a recrutamento de novos postos de trabalho, a alteração de posicionamento remuneratório e a prémios de desempenho. Neste caso, a proposta é que os encargos com remunerações certas e permanentes tenham um montante máximo de 4.426.181,98 €, o recrutamento de novos postos de trabalho 124.865 €, alteração de posicionamento remuneratório 106.203 € e prémios de desempenho 0 €. Não sei se há alguma questão. Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, quer em relação ao ponto 9 que votámos anteriormente, quer em relação a este ponto 10, trata-se de uma formalidade e uma necessidade deste órgão de votar em termos daquilo que é o imperativo da lei. Nós, em relação ao orçamento, abstivemos, portanto, em termos da votação, mas neste caso não se trata de uma decisão ou de uma opção, mas sim de uma obrigação deste órgão para que a Câmara Municipal funcione com normalidade e, sendo assim, em termos de decisão, iremos votar a favor daquilo que é uma formalidade do órgão Câmara Municipal. Isso. Então, depois da intervenção do Sr. Vereador,
estamos em condições de votar o ponto 10, orçamentação e gestão de despesas com o pessoal para 2025. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 11 é a aprovação do projeto, autorização de despesas e abertura de procedimento para a reabilitação de prédios habitacionais, bairro do Eucaliptal, bairro 25 de Abril e Rua Queiroz Vaz Guedes, que vem para deliberação. Na decorrência do... Perdão. Como sabem, este projeto de reabilitação das condições da habitação, neste caso da habitação que é propriedade do município, insere-se na Estratégia Local de Habitação, que foi desenhada e aprovada com o sentido de priorizar a intervenção nas habitações já existentes, de forma a poder requalificá-las e reabilitá-las, uma vez que as mesmas não sofrem intervenções há algumas décadas e têm-se vindo as suas condições a degradar. O município apresentou a respectiva candidatura a este programa e que tem a componente do Plano de Recuperação e Resiliência, como sabem. Entretanto, efetuou-se a abertura do procedimento contratual cuja decisão de contratar revogámos há pouco, sendo que as propostas que existiram ou não existiram, as propostas foram excluídas, não tendo havido uma manifestação de apresentação de qualquer proposta concreta. Os proponentes vieram consultar os cadernos de encargos, mas acabaram por não apresentar propostas. Há necessidade de nós podermos adotar o ajuste direto e, portanto, como foi referido anteriormente, havia necessidade de pôr termo ao anterior concurso, de forma a que agora se pudesse proceder dessa forma. É necessário, naturalmente, voltar a aprovar o projeto, a autorização de despesa e a abertura do procedimento contratual para a formação do contrato de empreitadas, que neste caso por ajuste direto nos termos do Código de Contratação Pública. E, portanto, de acordo com tudo o que determina a legislação em vigor, o que se propõe é que a Câmara, ao abrigo no descrito no regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela legislação, pela Lei 75 de 2013, na atual redação, delibere aprovar o projeto de arquitetura e especialidades e projeto de execução, autorizar a abertura do procedimento e despesa inerente com a formação de contrato de empreitada pública para a reabilitação destes prédios, conforme o artigo 24º do Código de Contratação Pública, aprovar as peças do procedimento, caderno de encargos e convite, aprovar a entidade a convidar, Ecodem Demolições e Ecologia Construção S.A., pessoa coletiva identificada também na proposta, aprovar o gestor do contrato, neste caso o Sr. Engenheiro Jorge Augusto Rodrigues dos Reis Alfaiate. Trata-se de proceder agora à aprovação de todas estas peças, no sentido de se poder, por ajuste direto, fazer a contratação da obra, neste caso do projeto de execução, para a obra de reabilitação destes imóveis. Não sei se há alguma questão. Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, em termos desta proposta, eu presumo que o projeto se mantém semelhante àquele que nós, portanto, acabámos de revogar há pouco, que não tenha sofrido alteração. Aliás, não poderia ser de outra forma, porque estamos a fazer um contrato de ajuste direto e, portanto, não poderia ser, teria que ser nas mesmas condições. E que mantemos a posição, né? Nós estamos a falar de um investimento em imobiliário que pertence do município de 1.750.000 euros, mais ou menos, e, portanto, não poderemos deixar de votar a favor àquilo que é uma melhoria do próprio imobilizado do município, mas, portanto, iremos manter o nosso voto de aprovação com as salvaguardas de que, portanto, sejam garantidas, portanto, quer as pertenças dos atuais inquilinos do município, quer também as suas condições no período de investimento nas obras,
e também a possibilidade de salvaguardar, portanto, em obra, aquilo que pode ser algum investimento que tenha sido feito e que possa ser enquadrável em termos portanto, da obra em si, no sentido de que se mantenha também quer o interesse do município salvaguardado, quer também das pessoas em causa disso. Bem, não sei se há mais alguma questão. Então, não havendo mais nenhuma questão, vamos então votar o ponto 11, aprovação do projeto, autorização de despesas e abertura do procedimento, reabilitação de prédios habitacionais no bairro do Eucaliptal, bairro 25 de Abril e Rua Queiroz Vaz Guedes. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Posso fazer declaração de voto? Sim. O Sr. Vereador tem a palavra para a declaração de voto. Portanto, nós, os vereadores da CDU, votaram a favor do ponto 11, da contratação de investimento em termos daquilo que é os conhecidos 46 fogos e mais 2 ou 3 apartamentos, mais 2 ou 3 habitações. Votou-se a favor por aquilo que é a melhoria em termos de investimento para imobilizado do município, mas também na garantia de que estão salvaguardados os interesses dos atuais inquilinos, alguns deles há várias décadas, portanto, a habitar nas casas, e também, nos períodos de intervenção, a salvaguarda também dos seus bens e das suas condições em termos de habitabilidade, para que possa tudo decorrer também, quer no interesse do município, quer também no interesse destas mesmas pessoas. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, passamos ao ponto número 12. O ponto 12 é a proposta de dação em pagamento, entrega de imóvel. Refere-se a uma proposta de dação em pagamento por parte da Agroalpiarça, Produção Agrícola Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada, que se encontra em dissolução, ao município de Alpiarça para pagamento de dívida. Os termos da dação em pagamento estão constantes da proposta. Este processo estando em processo de liquidação e não tendo capitais para liquidar a dívida ao município, está na disposição de entregar e o município de aceitar o referido prédio, o prédio que está identificado também na proposta, pelo valor contabilístico do mesmo, para abate à dívida. Esta entrega será feita por ato público notarial, portanto, por via de uma escritura pública, e com a entrega do imóvel ficará ainda em dívida um valor a apurar a quando do encerramento do processo de liquidação. A proposta que vem à Câmara é que se autoriza a assinatura do respectivo contrato, neste caso o ato público notarial, pela pessoa da Presidente da Câmara, nos termos do que preconiza a lei. Portanto, a proposta é que a Presidente da Câmara, neste caso eu própria, esteja autorizada a assinar esta escritura no notário, que é uma escritura de aceitação da ação em pagamento. Não sei se há alguma questão. Sr. Vereador, se faz favor. Portanto, nós, em termos de todo o processo de dissolução ou de liquidação da Agroalpiarça, temos mantido um voto contra e entendemos que este processo, todo ele se desenvolveu de uma forma que não achamos a mais correta em termos do procedimento, até porque nesta própria proposta que é apresentada, apesar de ser referido portanto, o artigo e portanto, a identificação do prédio em causa, mas portanto, nem sequer a dimensão, nem a planta de localização, mas de qualquer das formas, não é desconhecido da minha parte. Portanto, penso que estamos a falar de um prédio, neste caso, ou de um terreno com cerca de 22 hectares, portanto, que rodeiam o cemitério e que, portanto, a própria entidade bancária que fez o empréstimo em 2009, salvo erro,
avaliou o próprio terreno em 330 mil euros, 22 hectares, mesmo agora, neste período, com certeza que este prédio deve valer no mínimo 350 a 400 mil euros naquilo que é o seu valor total, e que entendemos não ser, portanto, o valor correto e, essencialmente, todo o procedimento, e iremos votar contra isso. Gostava só de referir uma coisa que me estava a esquecer. Portanto, este prédio, também na altura que foi feita o procedimento de empréstimo por parte da Agroalpiarça, ele passou para a titularidade da Agroalpiarça em permuta com outros terrenos que eram propriedade da Câmara Municipal, para permitir que essa ação se desenvolvesse, e, portanto, fazia parte do legado Álvaro da Silva Simões, em que nessa própria operação depois não foi atribuído qualquer terrenos ao legado Álvaro da Silva Simões, e, portanto, só posteriormente é que nós depois atribuímos alguns dos terrenos de valor, portanto, mais ou menos semelhante em termos daquilo que era estimado, e, portanto, poderá também haver esta possibilidade de passando ele novamente para o município, ser também novamente, voltar a ser atribuído ao legado, ou, portanto, afetado ao legado, e, portanto, nesse sentido, repor aquilo que era a situação original disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não sei se há mais alguma intervenção. Então, não havendo, chamando a atenção de que esta proposta é uma proposta para conferir capacidade à Presidente da Câmara para poder assinar esta escritura, eu ia pôr à votação. Proposta de dação em pagamento, entrega de imóvel, é o ponto 12. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovada por maioria, com 2 votos contra dos senhores vereadores da CDU. O ponto 13 e último ponto é a escritura de justificação da propriedade do prédio vulgarmente conhecido por Centro de Cultura ou posto da GNR, que vem para deliberação. Na sequência do desenvolvimento do projeto para a reabilitação deste edifício, que é o edifício onde funciona agora ainda o posto da GNR, e da submissão desta candidatura, neste caso, ainda nesta fase, aos fundos comunitários, foi possível apurar que este prédio não está registado a favor do município e, portanto, não consta do seu património, o que significa que esta situação inviabiliza a apresentação da candidatura, uma vez que nós estamos a propor-nos reabilitar um prédio que não está devidamente registado em nome do município. Assim sendo, houve necessidade de regularizar essa situação. Este prédio foi deixado em testamento por Joaquim José Figueiredo Leal ao município de Alpiarça. Não foi feito, à data do testamento, apenas existia a freguesia e, portanto, e este foi deixado curiosamente, para a residência de professores. Já foi muita coisa, não me lembro de alguma vez ter sido a residência de professores. Penso eu que nunca foi. Mas, como sabem, este prédio ali já funcionaram os espaços do Conselho, já funcionou um centro de juventude, já funcionou um centro de cultura e uma biblioteca municipal, assim como um cartório notarial público, a conservatória de registros, a repartição de finanças, e atualmente funciona o posto da GNR, apenas estando o resto do edifício por reabilitar. Portanto, o município tem vindo ao longo destes anos a exercer os direitos correspondentes ao direito de propriedade, usufruindo do imóvel, gozando das suas utilidades por ele proporcionadas e, portanto, sendo reconhecido como proprietário por toda a gente, fazendo de boa fé. Assim, há necessidade de formalizar esta situação, de forma a que nós possamos construir a candidatura e apresentá-la,
portanto, solicita-se à Câmara a deliberação de que possa atribuir poderes, neste caso a mim própria, à Presidente da Câmara Municipal, para instruir o processo e outorgar a respectiva escritura de justificação notarial, formalizando-se a aquisição do prédio por uso capião. Não sei se há alguma questão relativamente a isto. Não havendo, há algumas situações destas que nós estamos a procurar agora resolver, até porque, digamos que é condição sine qua non para podermos avançar com as candidaturas e com o desenvolvimento de intervenção nos vários prédios, e, portanto, não havendo questões, eu ia pôr o ponto à votação. Ponto 13, escritura de justificação da propriedade do prédio vulgarmente conhecido por Centro de Cultura, posto da GNR. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. Há público na sala. Não sei se há alguma questão. Hoje não, está muito frio. Só uma coisinha. Sim, Sr. Vítor, diga. Está o Sr. Vítor, faz favor. Eu li no jornal que o processo dos transportes dessa firma está a ser contestada para Ribatejo, para Ribatejana, pela Tejo. E o processo está nas mãos do Tribunal de Contas. A minha pergunta era, e a Câmara está a sofrer alguns gastos com isso? Se está embargado, se está... Não, o processo de constituição da empresa para a exploração dos transportes rodoviários está a decorrer normalmente, com exceção da parte da aquisição. Há um conjunto de coisas que é necessário fazer no âmbito do desenvolvimento da criação desta empresa, designadamente a aquisição de um terminal rodoviário, e houve uma questão com o terminal rodoviário que também se prende com o financiamento bancário e uma vez submetido ao Tribunal de Contas, foi necessário refazer todo o processo. As câmaras não têm, neste momento, nem qualquer prejuízo, não estão a acumular qualquer situação financeira relativamente a esta questão. Sendo que a proposta de formalização da empresa mantém-se, portanto não se desistiu desse processo, que aliás se considera que pode e deve vir a ser bastante vantajoso, sobretudo para os utilizadores dos transportes públicos. De qualquer forma, para já não há qualquer tipo de consequência, digamos assim, para as várias câmaras municipais. Muito bem. Então, assim sendo, não sei se não havendo mais questões, eu peço, por favor, Vanessa, se nos pode ler a minuta da ata, se faz favor.